falar, senão eu já esqueço. Jovenzinhas, eu preciso começar essa aula falando para vocês que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã chuvosa de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhas, nossa linda física. Jovenzinhas, antes de começar essa aula, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Semana passada, eu postei para vocês o roteiro e deixei uma sequência de vídeos, né? Tinha um vídeo falando sobre a parte histórica da radiação de corpo negro, depois tinha um vídeo falando do conteúdo específico de radiação de corpo negro, um vídeo sobre experimentos de radiação de corpo negro, um simulador, depois um vídeo bem curtinho, acho que de 2, 3 minutinhos, que era um resumão de tudo que tinha sido falado. E eu queria saber das senhoritas o que vocês acharam. Se foi legal, deu para acompanhar a proposta, o que eles estavam falando ou não, foi horrível, não gostaram de jeito nenhum, ou gostaram de uma parte, não gostaram da outra. O meu objetivo foi fazer uma aula que não ficasse só eu falando, colocar as pessoas diferentes para ficar falando para vocês. E eu não sei se foi bom, se não foi, se vocês gostaram, não gostaram, então eu queria saber de vocês o que vocês acharam. Se quiserem falar, podem falar. Se quiserem mandar aqui no chat, podem mandar no chat também. Fiquem à vontade. É importante eu ter esse retorno, porque apesar de nós estarmos na reta final, mas nós temos ainda 4, 5 semanas de aula, eu estava pensando em mesclar uma aula, eu falo uma parte, depois eu complemento com um vídeo ou com um simulador, mas eu queria ver da parte de vocês também, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, para também não ficar fazendo algo que acaba dificultando mais para vocês. Beleza? Bom dia, não gostei. Isso aí, Isabela, não gostou, não gostou. Não gostou de parte alguma, ou só dos vídeos, ou dos simuladores, não gostou de nada, ou de alguma coisa específica? De nada, tá bom. Então, a próxima vez que eu for fazer, eu vou manter, eu acho que o uso do simulador, mas eu vou manipular junto com vocês durante a aula, então, tá bom? Porque eu acho que sozinho fica mais difícil para conseguir manipular, interpretar o que está acontecendo. Então, beleza. E os demais querem se manifestar? As jovenzinhas que estavam aí? Eu não entendi muito nem a parte do simulador, mas do resto eu achei de boa. Tá, beleza. Então, jovenzinhos, antes de começar o conteúdo que eu planejei para hoje, que é efeito fotoelétrico, eu vou fazer uma retomada geral do que foi a radiação de corpo negro, quais foram os problemas que ela apresentou e assim por diante. A ideia é a seguinte: todo corpo emite radiação. Então, o meu corpo emite radiação, o seu corpo emite radiação, os objetos que estão à nossa volta emitem radiação. Assim como eles também absorvem. Nós absorvemos radiação e todos os outros objetos e corpos ao nosso redor também absorvem. Beleza? Então, todo corpo emite e absorve radiação. Mas existe um corpo que ele consegue absorver toda a radiação que incide sobre ele. Esse corpo é chamado de corpo negro. O meu corpo não é um corpo negro. Por quê? Vocês estão conseguindo me ver. Significa que a luz que incide sobre o meu rosto, por exemplo, parte dela é refletida e bate aqui, alcança a câmera e o sinal é enviado até vocês. Então, eu não sou um corpo negro porque eu não absorvo 100% da radiação que incide sobre mim. Corpo negro é aquele que absorve toda a radiação, beleza? E ele também emite radiação para poder manter o seu equilíbrio de temperatura com o ambiente que ele está inserido, tá bom? Mas a grande sacada é que ele absorve toda a radiação que o alcança. O grande problema, jovenzinhos, foi que quando eles descobriram isso, eles tentaram explicar esse fenômeno usando as teorias clássicas. Então, isso aconteceu ali por torno de 1900, mais ou menos, jovenzinhos. E a teoria clássica, ela não dá conta de explicar a radiação de corpo negro. Então, quando Rayleigh e Jeans, que foram os dois cientistas que tentaram pegar os conceitos clássicos, as leis clássicas que eles conheciam de termodinâmica, de eletromagnetismo, para explicar esse fenômeno, deu muito ruim, deu errado total. Porque a conclusão que eles chegaram é que a energia que essa lâmpada está emitindo sobre o meu corpo, ela era suficiente para me fulminar. O que não acontece, porque eu continuo falando com vocês aqui mesmo, submetido à luz.
Então, existia algum problema que as teorias não davam conta de explicar. Eles não conseguiram entender o que estava acontecendo. Isso ficou conhecido como a catástrofe do ultravioleta. Eles não sabiam explicar o que estava acontecendo e quando tentaram explicar, deu muito errado. Ou seja, ou toda a teoria que eles conheciam não estava correta, ou aquele fenômeno não obedecia aquelas leis. Mas aí, como assim, mano? Aquilo é uma lei, como é que não vai obedecer? Então, eles chegaram num impasse que foi muito marcante para a época. Os cientistas não sabiam o que esperar e o que fazer com aquela conclusão. E aí, alguns cientistas começaram a estudar o fenômeno, eles faziam testes, existiam dados experimentais, analisavam o que estava acontecendo, mas não conseguiam explicar os dados que eles tinham. Tá bom? Quem foi o primeiro que conseguiu fazer isso, jovenzinhos? Foi Planck. Planck fez uma proposta diferente. Planck fez a proposta de que esse sistema da radiação de corpo negro, né, que está emitindo radiação, ele não emite energia, radiação aleatoriamente. Ele emite radiação em faixas específicas de energia, não é aleatório. Então, ele veio com uma teoria de pacotes de energia. Todo mundo começa, como assim pacotes de energia? Energia é energia, por que pacote de energia? Mas a teoria que ele tinha, a teoria que ele formulou, explicava o fenômeno, explicava tudo o que eles tinham de dados experimentais ali. Se vocês olharem, jovenzinhos, na página 43 do livro de vocês, tem bem no meio da página um gráfico, e nesse gráfico tem uma curva vermelhinha, que é a curva que eles montaram com os dados experimentais. Logo abaixo dela tem uma curvinha azul, que eles conseguiram montar a partir da lei de Wien, que foi construída com alguns dados de Planck. E aquela preta, que está mais afastada, é a curva que eles obtinham com a equação de Rayleigh-Jeans, que são os dois cientistas que eu disse que tentaram explicar a radiação de corpo negro com a teoria clássica da física e que não deu certo. Então, percebam a discrepância que tem entre as curvas, principalmente entre a vermelha e a preta. É muito, muito distante a diferença entre elas. E elas começam a ficar um pouco mais próximas para grandes comprimentos de onda. Tá bom? Então, para grandes comprimentos de onda, alguma coisa ali casava. Mas para comprimentos menores não dava certo. Beleza? Quem conseguiu solucionar isso foi Planck, com essa teoria dos pacotes de energia, valores específicos de energia que geravam oscilações específicas e comprimentos de onda e frequência específicas para essa radiação. Beleza? Foi Planck que conseguiu organizar esse sistema da radiação de corpo negro. Dito isso, jovenzinhos, nós vamos fazer 2 exercícios para treinar. Se vocês olharem ao longo do capítulo, tem várias equações aqui, todas elas são importantes, mas algumas se destacam mais do que as outras, como, por exemplo, jovenzinhos, aquela equação da página 41, ela é muito importante. Ela mostra qual é a dependência da intensidade da radiação emitida com a temperatura do corpo. Então, quanto maior é a temperatura, maior é a intensidade da luz emitida. E ela não é diretamente proporcional, ela é proporcional à quarta potência dessa temperatura. Então, aumentar um pouquinho a temperatura aumenta muito a intensidade da luz que é emitida. O que significa isso? Por exemplo, quando você vai fundir, você não vai fundir nada, né? Mas quando você vê, por exemplo, alguém fundindo ferro, você começa a aquecer o ferro, a temperatura dele vai aumentando, ele vai emitindo uma radiação de intensidade maior. Até que ele começa a emitir luz. Quando ele esquenta muito, ele começa a emitir luz. Ele entrou numa faixa de temperatura que faz com que a frequência de luz que ele está emitindo entre na faixa do visível. E se eu continuar aumentando essa temperatura, vai mudando a cor que ele vai emitindo. Ou seja, a cor que você vê do corpo está associada à temperatura que esse corpo tem. Ou seja, eu estou vendo essa cortina aqui azul, mas é porque nessa temperatura ela é azul. Se eu mudar a temperatura dessa cortina, eu vou ver ela com uma cor diferente. Então, a emissão ela acontece de acordo com a temperatura do corpo. Essa era a grande sacada. E eles usam isso hoje, jovens, para saber, por exemplo, das estrelas. Uma estrela que está emitindo luz no azul, eles sabem que vai ter uma determinada temperatura.
Outras que emitem luz mais para o vermelho têm outra faixa de temperatura. Então, eles conseguem também fazer uma análise em termos de astrofísica a partir dessa relação da radiação de corpo negro. Beleza? Então, vamos fazer 2 exercícios juntos, jovens. Página 46, exercício 4 e depois o exercício 5. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Página 46, exercício 4. Diz o seguinte, ó. Todos os corpos emitem radiação. E quanto maior a temperatura do corpo, maior a potência por ele radiada. Idealmente, os corpos que têm a capacidade de absorver toda a radiação que recebem e são também os melhores emissores de radiação. Esses corpos são chamados de corpos negros e apresentam espectros de emissão de radiação que dependem somente de suas temperaturas. Além disso, o comprimento de onda de máxima radiação relaciona-se com a temperatura do corpo da seguinte forma. Então, ó, o comprimento de onda máximo emitido é essa constante B dividido por T. Aí ele fala, ó, sendo B 3 vezes 10 a menos 3 metro Kelvin. O Sol tem um espectro de emissão similar ao espectro do corpo negro, mostrado na figura A. Os valores de emitância estão divididos pelo valor máximo. Já a escala de comprimentos de onda está em nanômetros. Lembrando que o nano vale 10 a menos 9. Quanto vale a temperatura do corpo negro? Então, ele quer que eu determine isso aqui, ó, a temperatura, jovens. O B ele me forneceu. Então, para saber a temperatura, falta o quê? O comprimento de onda máximo. Esse comprimento de onda máximo está associado à emitância máxima. Então, olha para o gráfico ali embaixo, jovenzinhos. É uma curva. Em qual ponto você tem a máxima emitância? A máxima emitância, ali, ó, bem no pico daquela curva, é 1. Qual é o comprimento de onda, que eu vou chamar de lambda m, lambda máximo, para essa máxima emitância, jovenzinhos? Se vocês olharem ali no gráfico, ó, forem descendo, vai batendo 500. Então, é 500 o quê? 500 nanômetros. Eu vou deixar isso aqui, ó. Nano é 10 a menos 9, 500 vezes 10 a menos 9 metros. E eu já vou andar com a vírgula aqui também, ó. Vou andar 2 casas aqui embaixo, vou levar para 5. E já que eu diminuí 2 casas embaixo, eu vou aumentar 2 casas em cima. Fica 5 vezes 10 a menos 7 metros. 2, diminui, aumentei. Isso aí. Beleza? Então, agora deu boa. Posso calcular a temperatura, que é o que o exercício pedia. Já que ela está aqui dividindo, eu vou passar para lá multiplicando, né? Inverte a operação. E o lambda que fica multiplicando, passa dividindo. Então, eu posso dizer que a temperatura vai ser essa constante B dividido pelo lambda máximo, o comprimento máximo de onda. Bom, o B ele forneceu 3 vezes 10 a menos 3. E o comprimento de onda, 5 vezes 10 a menos 7. Então, vamos lá. 3 divididos por 5, jovenzinhos. Acho que vai dar 0,6, né? 0,6. E aí, divisão de potência, jovens. Você vai fazer o expoente de cima menos o expoente de baixo. Menos 3 menos menos 7 fica menos 3 mais 7. Que vai dar 4. 0,6 vezes 10 à quarta Kelvin.
Ou 10 à quarta, jovens, é 10.000. 0,6 vezes 10.000 vai ser 6.000 Kelvin. Então, essa é a temperatura do corpo que emite, que tem emitância 1 para esse comprimento de onda máximo aqui, que é o de 500 nanômetros. Beleza? Então, tudo isso que a gente calculou aqui, ó, é o que ele pedia na letra A. Ele pedia essa temperatura aqui. Legal? Até aí, jovens, querem questionar algo do nosso cálculo? Então, a gente vai pensar na letra B. Deixa eu ver se alguém mandou algo aqui no chat. Vamos lá, letra B, jovens, diz o seguinte. A separação da radiação luminosa nos diferentes comprimentos de onda é usualmente feita pelo emprego de uma grade de difração ou de um prisma. Quando um feixe luminoso incide numa das faces de um prisma, parte dele é refletida e outra parte é refratada. Considere que o feixe luminoso, composto das cores azul e vermelha, incide na face do prisma, conforme mostra a figura B, que está na outra página. Trace os raios refletidos e os raios refratados na primeira face do prisma, lembrando que o índice de refração depende do comprimento de onda. Então, vamos fazer o Paranauê aqui, ó, jovens. Então, está aqui o prisma e o raio luminoso está chegando aqui. E o exercício colocou para nós já o desenho da normal. Vamos ver se ela está bem perpendicular, né? Acho que está, né? Então, aqui está a reta normal. Beleza, foi esse desenho que ele deu, jovenzinhos. Esse aqui é o feixe incidente, que eu vou chamar de RI aqui, ó, raio incidente. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é o raio refletido. Lei da reflexão. Lembram, jovens? O raio de luz, quando incide numa superfície, faz um ângulo de incidência com a normal. O raio refletido vai ter o mesmo ângulo, chamado ângulo de reflexão. É a primeira lei da reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Já estudaram isso com o professor Afonso esse ano. E eu acho que estudaram com o professor de física do 9º ano de vocês também. Faz um tempinho já, mas estudaram. Tá aqui, ó. Esse vai ser o raio refletido, tá bom? Então, jovens, o que é importante perceber aqui, ó, que esse... Ficou meio estranho, né? Mas tudo bem, agora é a intenção. Esse aqui é o ângulo de incidência, esse aqui é o ângulo de reflexão. E o ângulo de incidência, ele é igual ao ângulo de reflexão. Legal, fizemos uma coisa que o exercício pedia, que era desenhar o raio refletido. Agora tem que fazer o raio refratado. Mas, jovens, quando esse raio luminoso, que é composto por luz azul e vermelha, ele entra no prisma, ele sofre dispersão da luz, certo? Então, aqui vai separar a luz azul da luz vermelha. Qual que vai sofrer maior desvio, jovens? O vermelho ou o azul? Eu vou ter um raio luminoso com maior desvio e um raio luminoso com menor desvio. Eu quero saber qual que tem o maior e o menor desvio. Quero que vocês mandem. Podem mandar aí pelo chat, podem usar o microfone se quiser, mas fala comigo. Senão eu vou escolher pessoas aleatoriamente. Aqui pode errar à vontade, não tem problema, que não pode errar no dia da prova. Mas aqui, se falar errado, não dá nada. Inclusive, incentivo que participem e errem, porque o erro é marcante e a gente não erra mais. Vamos lá. Azul ou vermelho? Quem que vai sofrer o maior desvio, jovens?
Não vão falar comigo, então eu vou escolher aqui. João Vitor Preis. Ô, meu rei, tudo beleza? Que saudade de você, jovem. Quem que você acha que desvia mais, João Vitor? O vermelho ou o azul? Marcela, pode ajudar, não tem problema. Mandem aí pelo chat. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se não sabe, manda não sei. Azul. Boa, Giancarlo. O Giancarlo fala que o azul é o que vai desviar mais. Vamos fazer, então, a construção de acordo com o Giancarlo falou aqui, ó. O azul vai desviar mais. Então, vem o azul para cá e o vermelho vai desviar um pouco menos. Então, fica o vermelho aqui. Então, essa é a construção segundo o que o Giancarlo falou para nós, jovenzinhos. E agora, como é que eu faço para saber se o Giancarlo acertou ou não? Vamos lá, jovenzinhos. Seguinte, o exercício bem no finalzinho falou assim, ó. Lembrando que o índice de refração depende do comprimento de onda. Como que nós fazemos isso, jovens? Lembrem que, ó, índice de refração, N, é igual a C sobre V. Velocidade da luz no ar ou no vácuo pela velocidade da luz no meio que você está estudando. Como que eu calculo a velocidade V, jovenzinhos? V é igual a lambda F. Vou pegar esta informação e vou substituir aqui, ó. Então, vai ficar lambda sobre vezes frequência, né? Os dois no denominador, no lugar da velocidade. Jovens, agora pensa com o tio Everton aqui, ó. Se eu tenho um grande comprimento de onda, eu tenho um pequeno índice de refração. Quanto menor o índice de refração, menor é o desvio. Por exemplo, quando a luz vai do ar para a água, ela sofre um desvio. Quando ela vai do ar para o vidro, ela sofre um desvio maior. Por quê? Porque o índice de refração do vidro é maior que o índice de refração da água. Legal? Então, se eu fizer essa análise do índice de refração desse material para o azul e para o vermelho, o que tiver maior índice de refração vai sofrer maior desvio, o que tiver menor índice de refração vai ter menor desvio. Então, olha a minha análise aqui, ó. Quem que tem maior comprimento de onda, o azul ou o vermelho? Se você fica na dúvida, jovenzinhos, olhem aí na página 41. No meio da página 41 tem um gráfico e ele colocou ali as cores do arco-íris e no eixo horizontal ele dá o comprimento de onda. Então, mais para a direita é comprimento de onda maior, mais para a esquerda é menor. Então, o comprimento de onda azul ele é menor que o comprimento de onda vermelho. Então, vamos escrever isso aqui, ó. O comprimento de onda azul, ele é menor que o comprimento de onda vermelho. Então, ó, se o vermelho é maior no seu comprimento de onda, o índice de refração vai ser menor. Então, o índice de refração para o azul é maior que o índice de refração para o vermelho. Então, se o vermelho vai ter um índice de refração menor, ele sofre também um desvio menor. Então, a proposta que o Giancarlo fez está corretíssima. Boa, Jean, muito boa. Valeu pela participação, meu rei. Então, jovens, o desenho que o exercício pede é esse aqui, ó. Raio incidente anormal ele tinha fornecido, junto com o ângulo de incidência. Fizemos o raio refletido, destacando que esse ângulo de reflexão é igual ao de incidência. Desenhamos os dois raios, o azul e o vermelho, mostrando que existe uma lógica para quem desvia mais ou menos de acordo com o comprimento de onda. Beleza? Jovens, você deve estar se perguntando, what? O que essa letra B tem a ver com radiação de corpo negro? Nada, né? Nada. Por que eu escolhi fazer com vocês então, jovens? Porque é muito comum os exercícios do vestibular, né, as propostas mais recentes de exercício de vestibular e o Enem fazer esse tipo de análise. Estou falando de radiação de corpo negro, falo da emitância, falo de comprimento de onda que emite, e aí vou falar de uma radiação incidindo sobre um prisma também, tendo decomposição da luz. Então, eles fazem, a partir de radiação, várias abordagens diferentes. Então, achei legal fazer essa discussão com vocês, beleza? Vocês já estudaram prisma com o professor Afonso, já passaram por esse assunto, estão falando de lentes agora, se eu não me engano, então já é um assunto que passou, mas que é recente
que é a refração da luz, né? A passagem da luz de um meio para o outro. Beleza? E aí, jovenzinhos, para encerrar, nós vamos fazer o exercício 5. Não vou pegar uma nova lousa, vou fazer o exercício 5 aqui do ladinho, porque ele é bem curtinho. Então, diz assim o enunciado do exercício 5. Ó. Max Planck concordou com a proposta de Rayleigh e Jeans em relação à modelagem de que se formavam ondas estacionárias no interior de um corpo negro. Essa proposta era que você pegasse uma grande caixa preta e fizesse um furinho. A luz que entrasse ali dentro ia ficar confinada em infinitas reflexões e ficaria dentro daquele corpo negro. Planck concordava com isso, mas ele achava que tinha um problema aí. E qual que era esse problema? Que eles achavam que essa energia emitida ela podia ser contínua, e não era contínua. Planck acreditava que ela era discreta ou quantizada, ou seja, tinha valores específicos. Tá bom? Então, esse era o problema. No entanto, percebeu que havia um problema nessa hipótese, que era a letra A. O uso de osciladores harmônicos para descrever as ondas estacionárias. Não foi esse o problema que Planck apontou. B. Considerar que os osciladores harmônicos se comportavam como cordas. Também não foi esse o problema apontado por Planck. O uso de valores discretos para a energia dos osciladores. Pelo contrário, essa era a solução que Planck tinha imaginado. D. O valor utilizado para a constante de Boltzmann nos cálculos. A constante de Boltzmann estava de boa, sossegada, não tinha nada a ver com Boltzmann. E letra E. Considerar que os osciladores poderiam ocupar quaisquer valor de energia. Esse era o problema. Ele não achava que essa oscilação poderia ter qualquer valor de energia. Ele acreditava que seriam valores bem específicos de energia. Ou era um, ou era outro. Não tinha como ter intermediários de energia nesse sistema. Portanto, para o exercício 5, jovens, a alternativa correta é a letra E, de Everton. Beleza, galerinha? Até aí, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Joia? Então, vou dar um tempinho para quem está terminando de anotar, jovens. A gente vai começar a falar de efeito fotoelétrico. E o efeito fotoelétrico ele vai usar justamente esse conceito da energia quantizada, da energia que é um valor específico, um pacote específico, não é um espectro contínuo de valores, não. São valores bem específicos. O que aconteceu, jovens, foi que Henry Hertz ele percebeu que quando você incidia radiação, incidia luz sobre uma placa metálica, elétrons eram arrancados dessa placa. Beleza? Isso Henry percebeu, mas ele não soube explicar o porquê que isso acontecia, nem fazer mais levantamentos sobre isso. Ele só percebeu que os elétrons eram arrancados. Quem conseguiu dar uma sequência nesse estudo foi Leonard. Eu vou pegar uma lousa nova e vou colocar essa informação para vocês aqui. Ó. Então, Henry Hertz, o que ele percebeu? Que elétrons eram arrancados de placas metálicas quando essas recebiam radiação. Então, foi Hertz que conseguiu perceber isso. Quando você incide radiação numa placa metálica, essa placa metálica emite elétrons. Beleza? Quem conseguiu dar umas contribuições a mais, jovens, foi Leonard. Quais são as conclusões que Leonard chegou, jovens? Ele conseguiu perceber algumas coisas, mas ele não conseguiu explicar e nem matematizar uma lei que representasse aquilo que ele tinha detectado experimentalmente. Ele fez vários experimentos e chegou a algumas conclusões.
Primeira conclusão que ele chegou, jovenzinhos, que quando ele mexia na intensidade da luz, ele conseguia mudar algumas relações nesse princípio do efeito que estava acontecendo nesse sistema. Então, ele percebeu o seguinte, que a intensidade luminosa estava associada à quantidade de elétrons que eram arrancados. A intensidade luminosa estava associada à quantidade vou escrever de volta, de elétrons arrancados. Como assim, professor? Pensa o seguinte, eu tenho uma placa metálica, eu estou incidindo luz azul nessa placa. Alguns elétrons são arrancados. Eu mantenho a mesma luz azul, só que eu aumento a intensidade dessa luz. Mais elétrons são arrancados, com a mesma velocidade, mas uma maior quantidade de elétrons saem da placa. Então, a intensidade, ela influencia na quantidade de elétrons que são arrancados. Outra percepção que ele teve, jovenzinhos, foi que a frequência da radiação emitida sobre a placa estava associada à velocidade com que os elétrons seriam arrancados. Como assim, professor? A frequência. Quando eu mudo, jovens, quando eu mudo a frequência de uma radiação, eu estou mudando a cor da radiação. Então, se eu pego essa mesma placa que eu falei para vocês, que estava sendo iluminada por luz azul, e ao invés de iluminar por luz azul, eu passo a iluminar com luz vermelha, eu mudei a frequência da radiação que está incidindo sobre a placa. Quando eu mudo a frequência, os elétrons passam a ser arrancados com uma velocidade diferente. Eles são emitidos com uma velocidade maior ou menor, de acordo com a frequência da radiação emitida na placa. Ou seja, de acordo com a luz da radiação que está sendo incidida sobre a placa. Beleza? Então, intensidade mexe na quantidade de elétrons, frequência mexe na velocidade com que os elétrons são arrancados. Ele conseguiu perceber isso fazendo experimentos, mas ele não conseguiu matematizar uma lei que comprovasse, explicar por que isso acontecia. Adivinha só, jovenzinhos, quem foi que conseguiu fazer isso? Albert Einstein, jovenzinhos. Em 1905, aproximadamente, ele conseguiu explicar o que acontecia. Ele entendeu qual era a frequência que você tinha que usar para uma certa placa, por que tinha uma frequência específica, por que às vezes os elétrons saíam com velocidades maiores ou menores, como que tudo isso estava organizado. Einstein conseguiu explicar tudo isso. Quando a gente pensa em Einstein, normalmente o pessoal lembra da relatividade. Einstein ficou muito famoso pela teoria da relatividade, jovens, mas quando ele formulou a teoria, os físicos da época não conseguiram entender muito bem o que Einstein estava querendo dizer. Então, a teoria da relatividade, nessa época, apesar de ela já estar proposta, ela estava num processo de aceitação. O pessoal estava fazendo testes, estava tentando entender, era um novo conceito na comunidade científica. Então, ele estava sendo testado, reestudado por outras pessoas. E quando ele vem e explica o efeito fotoelétrico, ele explica com precisão, ele explica de forma clara e que coincide com os dados experimentais. Então, ele ficou muito famoso também pelo efeito fotoelétrico, não tanto quanto pela relatividade. Mas ele ganhou o prêmio Nobel, jovenzinhos, por essa explicação que ele fez do efeito fotoelétrico.
Todo mundo acha que foi pelo princípio da relatividade que ele propôs, mas não foi. Foi pelo efeito fotoelétrico, a explicação que ele conseguiu montar para esse fenômeno que tinha sido detectado. A grande sacada, jovens, da física moderna é que nós temos que nos desapegar de todos aqueles conceitos clássicos que nós temos. O que é o tempo, o que é a massa de um corpo, o que é o comprimento. Então, a gente tem que desapegar disso, porque aqui os conceitos são todos outros. Pensar em pacote de energia, o que é pacote de energia? Por que tem que ser valores específicos? São coisas que a teoria clássica não explicava. E que a Einstein aqui conseguiu começar a explicar o porquê que tinha que ser assim. Beleza? Então, por isso, Einstein ganhou o prêmio Nobel nesse momento, quando ele explicou o efeito fotoelétrico. Beleza? Na sequência, jovens, nós vamos falar da lei que Einstein escreveu, que explicava o efeito fotoelétrico. Vamos fazer a interpretação física dessa lei a partir de um gráfico também, entender o que significa essa frequência, essa energia e assim por diante. E a gente vai encerrar manipulando um simulador, mudando a luz que você incide na placa, mudando a placa, vendo se os elétrons são arrancados com mais velocidade, menos velocidade, em maior quantidade, menor quantidade. E a gente fecha esse assunto fazendo alguns exercícios, beleza? O capítulo ele vai passar por vários assuntos diferentes. Então, eu vou ir trabalhando assunto por assunto. Não vou fazer um apanhadão geral e fazer um monte de exercício na sequência. A gente vai trabalhando separadinho e fica melhor para a gente acompanhar. Beleza? Então, hoje eu encerro aqui e na semana que vem a gente dá sequência em efeito fotoelétrico. Tá bom? Querem perguntar algo, jovenzinhos? Questionar? Mandem. Agora é a hora, jovenzinhos. Beleza? Então, eu vou interromper o compartilhamento de tela. Eu agradeço a atenção de vocês, jovenzinhos. Desejo um ótimo final de semana, um excelente feriado para vocês. Não saiam da sala sem mandar um tchau aqui no chat, porque é assim que eu vou fazer o controle da chamada de vocês. Beleza? Me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos, e até. Tchau, professor. Obrigada. Falou. Bom final de semana, bom feriado. Obrigado, professor Sandra, para você também. Professor. Tchau, jovenzinho. Vou derrubar todo mundo.